Mateus capítulo 10, verso 36. Vamos ler todos juntos, amém? 10, 36. Todos encontraram? Todos juntos. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Vamos repetir? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, queremos que o Senhor nos fale nesta noite, pela Tua graça e pelo Teu poder. Fale conosco, Senhor, de modo que possamos nos converter a Ti, totalmente. E possamos nos converter aos nossos filhos, e os nossos filhos se converterem a nós, e assim sermos famílias adequadas, felizes, prósperas, conforme diz a Tua palavra. Se conosco nesta noite, fale ao nosso coração, não apenas para nos trazer o conhecimento, mas fale ao nosso coração para trazer mudanças, trazer transformações na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O tema da nossa palavra hoje é os inimigos da família. Quais são os inimigos da família? Nós acabamos de ler em Mateus 10, 36, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quando você fala sobre família, você começa a vivenciar muitas coisas ali. Não é fácil falar sobre família, porque ali você se depara com pontos que você também ainda é falho, que você falha, que você ou está falhando ou falhou durante a sua vida, em alguns aspectos. É mesmo? Então falar sobre família não é fácil. Mas nós temos que falar como família, sobre família, para nos melhorarmos, para sermos aperfeiçoados. Amém? Não no sentido de exortar, não no sentido de recriminar, não no sentido de censurar quem quer que seja, mas nos voltarmos para a palavra, considerarmos a palavra, sermos confrontados por ela e dizer para nós mesmos: eu preciso mudar, eu preciso me voltar para a palavra, o meu lar precisa ser diferente, a minha convivência com os meus familiares precisa melhorar, eu preciso me melhorar como pessoa, eu preciso ser aperfeiçoado. Todos nós temos que chegar a essa consciência. Amém? Então, quando somos confrontados pela palavra, então a palavra nos leva a ter essa consciência. O Senhor Jesus diz que os inimigos, nos últimos dias, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Infelizmente, irmãos, hoje nós vivemos esses dias em que o neto, em que o avô tem dificuldade de conviver com o neto, porque o neto se envolve com drogas, porque o neto se envolve com coisas malignas, e ele dorme com a porta trancada a 7 chaves, com medo de ser roubado, com medo de ser assaltado. Vivemos dias tão difíceis em que os pais não confiam nos filhos, que os filhos xingam os pais xingam os filhos, e a convivência se torna terrível, insuportável, que os filhos pegam as coisas dos pais e vendem até as coisas de comer, vão na despensa e pegam as coisas de comer e trocam por drogas lá fora. Então vivemos dias em que os inimigos, os nossos inimigos, estão dentro da nossa própria casa. Não é mesmo? Estamos vivendo uma verdadeira crise existencial. Nós estamos vivendo o século 21. Eu me lembro, eu estava aqui em Anicuns na virada do século, do milênio, e de 2000 para 2001, nós fizemos aquela reunião
na virada, e eu falei, eu tenho as palavras vivas na minha mente até hoje, que seria um privilégio para nós saltarmos de um milênio para o outro, pularmos de um século para o outro. Mas com esse privilégio vinha também responsabilidades, porque nós iríamos enfrentar um novo milênio, um novo século, onde o mal se multiplicaria. Nós iríamos enfrentar um novo milênio, um novo século, em que o homem não teria tanto compromisso com Deus. O século XX foi marcado por um século, para o Brasil especialmente, de um século da evangelização, o século da manifestação de Deus poderosamente no Brasil, e centenas, milhares de igrejas foram estabelecidas no Brasil, e milhões de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho no Brasil. Então, o século XX foi marcado por um ano de grande colheita para o Brasil. Mas o século XXI tem sido marcado por situações muito negativas na vida da igreja, nas famílias em geral. Vivemos em um tempo de crise nas famílias. Em Miqueias capítulo 7, não precisa abrir, eu notei aqui o versículo. Miqueias capítulo 7, verso 6 diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Há mais de 400 anos antes de Cristo, o profeta Miqueias escreveu isso. E Cristo repetiu essa palavra profética em Mateus 10:36, foi o texto que lemos. Então, no Antigo Testamento já se fazia alusão aos fins dos tempos, de como a família seria desajustada, os danos que a família sofreria já nesse final de época. Diante de tamanha crise familiar, precisamos refletir o que tem feito as pessoas se voltarem umas contra as outras. O que será que tem acontecido nas famílias em que as pessoas estão se voltando umas contra as outras? Por que as pessoas estão se tornando inimigas dentro de casa? Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está errada ali. Alguma coisa está desequilibrada, desajustada ali. Por isso está acontecendo. O que estará acontecendo? Ao invés de se amarem, fazem com que se odeiem e se tornem verdadeiros inimigos. Então as pessoas, ao invés de se amarem dentro de casa, como família, como cônjuges, como filhos, em vez deles se amarem, eles se tornam inimigos. Como que pode uma família se tornar inimigo um do outro? Dentro de uma casa. O maior inimigo espiritual que temos é Satanás. A palavra diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades. Aí você pensa, não, a minha luta, eu estou lutando contra principados e potestades, eu estou lutando contra Satanás. Só que Satanás, ele está no mundo. E Satanás, ele está agindo indiretamente contra a sua vida. Satanás, ele não está pelejando contra você corpo a corpo. Ele não está pelejando contra você pessoalmente. Ele está pelejando contra você indiretamente, através do mundo e através das coisas que há no mundo. Ele está pelejando contra você. Então nós temos o que? Uma luta contra o mal. Estamos no mundo, temos um inimigo feroz e lutamos contra
o mundo e os nossos inimigos espirituais. Não é mesmo? Então Satanás, ele age terrivelmente em nossos lares, em nossas famílias, através do mundo e das coisas do mundo. O que muda o comportamento dos nossos filhos? O que muda o comportamento dos pais? O mundo e as coisas que há no mundo. O nosso costume, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, de agir em muitas situações, fazem com que o mundo venha para dentro da nossa casa. E se o mundo vem para dentro da nossa casa, significa que aquele que está no mundo vem também. Entendeu? Se o mundo vem, quem está no mundo vem também. Se o vento sopra contra a nossa casa, e a poeira vem junto com o vento. Não é mesmo? Por isso nós precisamos limpar a casa todos os dias por causa da poeira. Quem traz a poeira? O vento que entra na nossa casa. Então quando o mundo entra na nossa casa, o inimigo entra também. Aí ele começa a agir. Ele começa a desajustar, desequilibrar, transtornar, confundir e trazer intriga, briga, confusão, ódio, levantando pai contra filho, filho contra pai e desajustando toda uma situação familiar de pessoas que deveriam amar uns aos outros e dar a vida uns pelos outros. Vamos refletir sobre valores distorcidos. Nós temos alguns valores distorcidos no nosso lar, que se caracterizam verdadeiros inimigos da família cristã. O que nós estamos falando aqui são valores distorcidos que afetam a família cristã. Nós não estamos falando de famílias de ímpios, estamos falando de famílias cristãs, famílias que têm Deus, que professam o nome de Jesus, que tem uma Bíblia dentro de casa, que oram dentro de casa, que invocam o nome do Senhor. Primeiro costume, que é algo assim que domina a sociedade hoje, é o materialismo. O materialismo, ele está na mente e no coração das pessoas em geral. As pessoas, elas são materialistas. Elas pensam em bens e dinheiro. Em dinheiro e em bens. É o que as pessoas pensam. É a prioridade da vida das pessoas. Bens e dinheiro. Não é isso? E por bens e dinheiro, as pessoas roubam, matam, mentem, são capazes de entregar algo para o diabo, quer dizer, perdem a salvação. São capazes de pagar o preço mais alto que for, por causa dos bens materiais e do dinheiro. É o espírito materialista do diabo que entra na mente e no coração das pessoas malignas. E nós cristãos muitas vezes absorvemos esses hábitos e trazemos esses hábitos para dentro da nossa casa. O que a palavra diz? Nós não devemos trazer, lá em Deuteronômio diz, nós não devemos trazer coisa maligna para dentro da nossa casa. Aí a pessoa pensa, coisa maligna é um ídolo. Ah, não posso levar um ídolo para dentro da minha casa, isso é maligno. Mas aí traz o materialismo para dentro de casa. O materialismo, ele, por trás dele, há um espírito Mamon, que é o Deus do materialismo. É uma potestade maligna que age na mente e no coração dos materialistas, os tornando gananciosos, cruéis, que só enxergam bens e dinheiro. O materialismo predomina de tal forma que as pessoas falam, eu preciso me formar, eu preciso comprar um apartamento, eu preciso mobiliar o apartamento, eu preciso fazer uma poupança, então depois vamos nos casar. Então o materialismo já começa no namoro, no noivado, e vai para o casamento,
e quando eles estão ali casados, eles falam: agora nós precisamos ficar ricos, só isso não é suficiente, agora nós precisamos ficar milionários, nós vamos conquistar muitas coisas. E a ganância, ela não tem fim. Sabe por quê? Porque há um sentimento maligno dentro de nós, do homem caído, querendo ser igual a Deus, querendo competir com as pessoas e competir até mesmo com Deus. Sabe? Quando Satanás disse para Eva: olha, se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser semelhante a Deus. Então o sentimento que paira no coração do homem caído é não ser apenas melhor do que todos, é ser igual a Deus. O homem mais rico do mundo, tenho certeza absoluta que é o homem mais frustrado do mundo. Porque depois que ele conquistou tudo, ele olha para dentro dele e se vê vazio, sem paz, sem alegria, sem satisfação para viver, sem nada. Como aquele ator que morreu. Aquele ator que se suicidou essa semana, qual é o nome dele? Robin Williams. Ele suicidou, cortou os pulsos, depois se enforcou. Um cara bem sucedido, porque quem não tem Deus está completamente vazio. Os homens, os bens do mundo, as coisas do mundo não preenchem o coração. Por que os ricos dão tiro no ouvido? Por que os ricos tomam veneno? Porque depois de alcançarem tudo o que eles achavam que seria prazeroso para suas vidas, eles chegaram à conclusão de que isso não vale nada, que isso não preenche a alma, que isso não preenche o coração, que isso não traz prazer, não traz satisfação. Então, por isso destruíram suas vidas. O materialismo, ele é assim. O materialismo, ele é cruel. A potestade que age em cima do materialismo é terrível. Muitos pais gastam seu tempo longe dos filhos, trabalham muito para dar o melhor e perdem os filhos para o pior. Trabalham muito, ficam ausentes dos filhos, né, com o argumento de lhes proporcionar o melhor, mas estão lhes entregando o pior, a ausência deles. As coisas não preenchem a nossa presença. As coisas não satisfazem a nossa presença. A nossa presença como pais na vida dos nossos filhos, no convívio dos nossos filhos, é insubstituível. Amém? Só que nós entendemos isso quando nós ficamos gagás e velhinhos. E quando perdemos todos os nossos filhos. Nós precisamos ser aqueles que leem a palavra, que ouvem palavras como essas hoje, que Deus está nos proporcionando a oportunidade de receber e começar a praticar, e começar a viver, e começar a mudar as nossas atitudes em relação a nossos filhos. Eu estou dizendo para você, não exortando você, mas eu estou dizendo essa palavra para você como um dos maiores pecadores aqui. Eu, durante quase 20 anos da minha vida, fui trabalhar incansavelmente, desesperadamente, para dar o melhor para eles. Só que eles perderam a minha presença. O segundo ponto é o ativismo. O tempo corrido tem consumido a vida de muitas famílias. As pessoas não têm tempo nem para conversar. Ou quando o fazem, estão divididos, fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Não é mesmo? Nós estamos vivendo esses dias em que as pessoas estão falando com você e digitando no celular. Dia desse, eu estava em Goiânia e estava uma moça andando numa bis, e com a mão ela conduzia a bis e com a outra ela digitava lá uma mensagem.
do centro em Goiânia. As pessoas, elas estão em casa, mas não tem relacionamento. Ah, recebi uma mensagem. Ah, o fulano ligou para mim. Né? Ah, WhatsApp. Ah, mensagem. Ah, ligação. Ah, minha novela. Ah, o meu programa. Ah, aquele DVD. Ah, aquele livro que eu quero ler. Ah, aquilo que eu quero fazer. Aí nos resumimos em muitas atividades para nos satisfazer. E não temos relacionamento com as pessoas que convivem dentro da nossa casa. Nós estamos em casa com várias pessoas, porém estamos ausentes delas. Às vezes interagimos mais no nosso trabalho, porque lá não temos a liberdade que temos em casa. Lá não pode usar celular, lá não pode falar no computador, lá não pode receber mensagens, ficar trocando mensagens. Lá nós somos restringidos em muitas coisas e acabamos que nos relacionamos mais com as pessoas do nosso trabalho do que com as pessoas da nossa casa, com os nossos filhos e com os nossos parentes. Nos lembramos do aniversário das pessoas que trabalham conosco e esquecemos o aniversário das pessoas que moram dentro da nossa casa. É assim ou não, irmãos? Outros levam, além de trabalharem muito, levam tarefas para casa. Levam tarefas do trabalho para casa. E assim não sobra tempo para conversar. Porque leva tarefa e dentre tantas atividades que já tem, não tem tempo para conversar, para se relacionar como família. Resolve os problemas através de mensagens por celular, pela internet. Né? Não tive tempo, tem que arrumar isso, eu esqueci de te falar isso, está acontecendo isso, nossa filha está fazendo isso, nosso filho está fazendo aquilo, mas por que você me falou? Você dormiu comigo essa noite e tal? Não, eu esqueci, não tive tempo e tal. Né? Aí vai se comunicar. Ou às vezes vai dar a bronca no filho por celular. Chegou tarde, etc, tal, o que estava fazendo, por celular, por mensagem. Já vi demais isso. Aliás, vejo demais isso. Então, não há uma interação pessoal, não há um relacionamento pessoal na família. É um relacionamento superficial, é um relacionamento de longe. É uma convivência na ausência. Moram no mesmo teto, mas estão ausentes um do outro. E quem não tem tempo de fazer amizade, faz inimizade. Tá certo? Como você não tem tempo de fazer amizade com seu filho, ele se torna o seu inimigo e você se torna o inimigo dele. Porque ele começa a ter atos malignos, ele começa a preencher aquele espaço, a preencher a sua ausência com coisas terríveis, que depois você quer proibi-lo e você não consegue mais. Você quer resgatar o coração dele, mas você não consegue mais. Porque o coração dele já foi embora. O videogame levou o coração dele. A internet levou o coração dele. O traficante levou o coração dele. As drogas levaram o corpo e a alma dele. E ele não é seu mais. Você o perdeu totalmente. Porque você foi um parente ausente. Um pai ausente, um filho ausente que perdeu o pai, e um pai ausente que perdeu o filho. E pais e filhos que conviveram juntos e se tornaram inimigos, porque não tiveram comunhão, não tiveram tempo um para o outro, para se tornarem amigos um do outro. E quem não tem tempo para fazer amizade, acaba fazendo inimizade. Não é terrível, irmãos? Última coisa para a gente encerrar. O egoísmo. Em Marcos 3, 25, não precisa abrir. Diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Foi o Senhor Jesus que falou isso aqui.
Se uma casa estiver dividida, ela não poderá subsistir. Casa fala de família, de convivência, de relacionamentos. E quando a nossa casa, ela não vai bem, quando abriga confusão, desentendimentos, a nossa casa, ódio, é porque algo está mal, porque o nosso relacionamento está mal. Há situações que precisamos corrigir. O ser humano é egoísta por natureza, mas no último século o capitalismo tem criado uma geração que vive em competição para mostrar quem tem mais e melhor. Contudo, precisamos impedir que isso não atinja-nos, como também nossas casas, né? Então, hoje, o capitalismo está criando uma geração de quem tem mais e quem tem o melhor. Então, as pessoas, elas se tornam egocêntricas, elas trabalham só para si, em torno de si mesmas, para satisfazer a si mesmas, para ter algo que os outros não têm, ou para ter algo para mostrar para os outros, para mostrar para os de fora. Não ter algo bom para satisfazer a família, não ter um carro bom para atender a família, não ter uma casa boa para atender a família, mas ter uma casa boa para mostrar para as outras pessoas. Nós precisamos o quê? Viver na família visando o bem de todos. Às vezes alguém compra lá uma bicicleta de fazer ginástica, essa bicicleta é minha, ninguém toca, não é mesmo? É para a família. Amém. Compramos uma moto, é para a família. Compramos um carro, é para a família. Aleluia. Compramos um computador, é para a família. Compramos um televisor, é para a família. Tudo que adquirimos é para o bem e para o desfrute de todos como família. Não podemos levar para o nosso quarto e trancar a porta e privar todos de desfrutar daquilo que adquirimos para a família. É para todos. Amém? A palavra de Deus é clara quanto a isso. Não precisa abrir, mas lá em Neemias, depois você lê em casa, pode anotar e ler em casa. Em Neemias, no capítulo 4, no verso 14, diz assim: pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pela vossa mulher e pela vossa casa. Amém? Então nós devemos o que? Pelejar pelos irmãos, pelos filhos, pelas filhas, pela mulher e pela nossa casa. Esse é o nosso dever como homens, como pessoas de Deus. Nunca permita que o materialismo te faça priorizar as coisas mais do que as pessoas. Vamos priorizar as pessoas. A vida é assim, irmãos. Eduardo Campos ontem esteve no Jornal Nacional. Quem ouviu? Ele esteve no Jornal Nacional e fala muito bem. Falava. E hoje não está mais. A nossa vida, ela é assim. O amor com que você amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos. A sua pessoa e os seus sentimentos vão permanecer na vida dos seus filhos e das pessoas a quem você amar e a quem você se doar. Amém?